Se você tem a sensação de que não é suficiente, esse episódio é para você. Oi, eu sou a Carol, sou psicóloga clínica e esse aqui é o Lucidez e Acolhimento, um espaço de respiro para quem sempre se deixa para depois. E finalmente o primeiro episódio foi ao ar. Ele é muito significativo porque faz parte de algo que eu sinto na pele. O peso de tentar dar conta de tudo junto com a sensação de insuficiência. Para começar, que faz 7 meses desde que eu decidi criar esse podcast. Mas assim como para muitas de vocês que podem estar me ouvindo, me priorizar e priorizar as minhas demandas também não é algo fácil para mim. E se você deu o play aqui hoje, existe uma boa chance de que seu dia tenha sido parecido com tantos outros. Você resolveu problemas, respondeu mensagens, lembrou do que ninguém lembrou. Terminou uma tarefa e já estava pensando na próxima. Mesmo cansada, a sensação que fica é que você ainda não fez o suficiente. Essa sensação é bastante comum, e eu nem falo isso só como psicóloga. Eu também conheço a autocrítica, a autocobrança e aquela impressão que sempre existe mais alguma coisa para fazer bem de perto. É que desde cedo muitas mulheres aprendem que ser uma boa pessoa é estar disponível. É ser responsável, prestativa, ser aquela com quem todo mundo pode contar, sabe? E essas características, elas podem e vão trazer muitas coisas boas. Elas, por exemplo, fortalecem as relações, ajudam no trabalho e podem fazer a diferença na vida de muita gente. Mas essa forma que tantas mulheres aprenderam a se comportar pode ter uma consequência que nem sempre aparece de imediato. Quando alguém demonstra que consegue dar conta de tudo, o ambiente ao redor costuma começar a contar com essa pessoa cada vez mais. Sem perceber, aquilo que começou como uma qualidade pode se transformar em expectativa, como se obrigatoriamente fosse sua função sempre estar disponível. E aos poucos, descansar começa até gerar culpa. Colocar limites parece egoísmo. E pedir ajuda dá a impressão de que você está falhando. É como se você tivesse dividida em 2. O seu corpo está pedindo pausa, enquanto a mente responde com ainda mais cobrança. E é nesse momento que pode surgir uma pergunta. Por que mesmo sabendo de tudo isso, é tão difícil me sentir diferente? Existem diferentes pesquisas em psicologia que trazem a ideia de que o nosso cérebro é especialmente sensível à possibilidade de ameaça. Para algumas pessoas, errar, decepcionar alguém ou não corresponder às expectativas pode ser vivido como um sinal de perigo, mesmo quando não existe um risco real. Além disso, diferentes abordagens da psicologia descrevem padrões que ajudam a compreender essas experiências. Na terapia do esquema, por exemplo, existe um conceito chamado de esquema de autossacrifício. Ele descreve uma tendência persistente de colocar as necessidades dos outros à frente das próprias, mesmo quando isso acontece às custas do nosso próprio bem-estar. E é claro que isso não significa que toda pessoa sobrecarregada tenha esse padrão, e nem que esse conceito explique sozinho a história de alguém. Mas é que para muitas pessoas ele ajuda a entender porque cuidar dos outros parece tão natural e cuidar de si desperta tanta culpa. Quando essa culpa aparece, é comum surgir uma voz muito crítica. Ela diz que você deveria estar fazendo mais, que ainda não foi suficiente, que descansar pode esperar. O mais curioso é que essa voz costuma se apresentar como uma forma de proteção, como se exigisse cada vez mais para evitar erros, críticas ou até rejeição. O problema é que viver sob essa lógica tem um custo muito alto. Pouco a pouco você deixa de medir o seu valor por quem você é e passa a medi-lo apenas pelo que consegue fazer. E não existe uma mudança simples para isso. Eu não vou ser a pessoa que vai dizer que basta escolher cuidar mais de você, porque na prática eu sei que as coisas não funcionam assim. Mas existe um exercício que pode abrir um pequeno espaço entre a cobrança e a sua resposta. Na terapia de aceitação e compromisso, uma das habilidades que desenvolvemos é perceber quando fomos fisgados pelos nossos pensamentos. Então, na próxima vez que surgir aquela urgência de resolver um problema que talvez nem seja seu, experimente apenas notar o que está acontecendo. Você pode, por exemplo, dizer para si mesma: estou percebendo que minha mente está contando a história de que o meu valor depende de ser útil o tempo todo.
Você não precisa discutir com ele nem tentar expulsar ele daí. Só reconhecer que ele é um pensamento. Apenas um pensamento. E esse pequeno espaço permite que a sua resposta deixe de ser automática. E, às vezes, é exatamente aí que a mudança começa. Se essa conversa fez sentido para você, eu fico extremamente feliz que você tenha dividido esse tempo comigo. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre um sentimento que costuma aparecer justamente quando tentamos mudar esse padrão: a culpa de dizer não. Até lá, cuide de você dia após dia. Não da forma perfeita, da forma possível. Até o próximo episódio.